Olá, seja bem-vindo ao Mentores Online. Estamos de volta agora sanando uma curiosidade que é sobre clonagem de cheques. Você vai se surpreender com informações de extrema importância para o seu dia a dia. O cheque clonado. Nós vivemos uma era de uma incidência muito grande de clonagem de cheques, não é privilégio do Brasil, entretanto tem uma explicação. Curiosamente, e aí eu resgato para quem teve a oportunidade de assistir um filme chamado Prenda-me se for capaz, e para quem viu, principalmente as mulheres, é bom lembrar que é com Leonardo DiCaprio, e aí elas lembram facilmente. Este filme conta a história de um dos maiores falsários da história dos Estados Unidos, e curiosamente ele se passa na década de 60. E mais interessante que na década de 60, nos Estados Unidos, e a história do filme conta isso, falava-se em clonagem de cheques. O Brasil começou a conviver com clonagem de cheques na década de 80. E aí, poxa, mas como assim? O porquê tanto tempo? É justamente o período que nós começamos a ter no Brasil o ingresso das fotocopiadoras coloridas. Máquinas com excelente nível de resolução gráfica, algumas com 98% de resolução gráfica. Aí começamos sim a conviver com o tal cheque clonado. Então, vamos a ele. Nesse caso, já falei anteriormente, ou na aula anterior, todas as informações da parte superior do cheque estão reproduzidas no chamado CMC7, que é o que gera o débito na conta do cliente e, por consequência, traz uma série de informações, entre elas código do banco, localização, código de compensação, código de segurança e por aí vai. Nesse caso em especial, se nós observarmos atentamente a numeração ou as numerações na parte superior do cheque, e observando especificamente o número desse cheque, é 164. Quando eu olho para o CMC7, que deveria estar repetido 164, eu encontro o 63. Ao contrário, no cheque seguinte, o 163 e no seu rodapé, o 64. Portanto, vocês já perceberam que essas metades estão invertidas. Nesse caso, esse cheque em particular, e aí já falamos anteriormente em situações que não se recomenda o preenchimento de cheques de pequenos valores, porque eles são atrativos justamente para essa modalidade de fraude, ou seja, este cheque foi cortado em diagonal, exatamente nessa linha central, um olhar mais atento vai perceber isso, ou seja, um cheque de pequeno valor, cortada em diagonal na sua metade, é substituída a parte superior. Por que a parte superior? Porque ela tem seus valores numerais e extensos. Na base do cheque eu tenho as informações que são a personalização do cheque e a assinatura. Ou seja, preservando essa base do cheque que tem assinatura e o que gera o débito na conta, o que acontece? Trocando essa parte, usando a parte de baixo e substituindo a parte superior, eu vou adulterar esse cheque para o valor da minha conveniência. Porque eu tenho da vítima um cheque assinado em branco. E aí vem uma pergunta, sim, mas e o saldo? Como eu vou fazer esse cheque? De que valor eu posso fazer esse cheque se eu não sei o saldo? Ora, se você sabe o banco, sabe a conta, tem o nome, a estratégia do golpista está no seguinte, ele vai até o banco, simula um depósito na conta da vítima, de cheques clonados, cheques que não tem nenhum valor comercial, e em efetuando esse depósito, ele solicita ao caixa, por favor, me dê o saldo, inclusive com o depósito de hoje. E você que está me ouvindo pode pensar, mas eu não daria o saldo. Mas muita gente dá o saldo, fornece o saldo. Portanto, eu tenho um cheque da vítima assinado em branco e sem o saldo. O ato seguinte é, ou deposita numa conta de um laranja para transformar em espécie, via compensação, ou vai no guichê, na boca do caixa, como se diz popularmente, e efetua o saque desse cheque. Agora, que procedimentos eu devo tomar? Quais os cuidados necessários para evitar esse tipo de fraude? Bom, primeiro, insisto, qualquer olhar atento percebe que há um indício de um corte. Segundo, você vai perceber que os numerais não estão coincidindo. E, finalmente, uma informação de extrema importância, que traz em todos os cheques hoje, é o que se chama tradicionalmente de linha louca ou aspiral. O que é linha louca? São esses traços
que pode aparecer em 1, 2 ou 3 momentos do cheque, independente da instituição bancária, em todos apresenta essa condição, ou seja, e sempre quando aparece em um único momento, ele tem que contemplar o campo do numeral. Observe no caso aqui que ele contempla exatamente, ele poderia estar nessa ponta, mas aqui obrigatoriamente teria que aparecer essa linha louca. Por que linha louca? Porque em cada folha de cheque, esse desenho se apresenta de uma forma diferente. No caso em particular, o que é importante observar é que nesse caso aqui, ela está exatamente desencontrada. E aí é que vem a grande sacada na identificação de uma fraude ou desse tipo de fraude em particular. Ou seja, a linha louca desencontrada, como é o caso em questão aqui. À margem esquerda de toda a folha de cheque, existe o que nós chamamos de microserrilha. O que é a microserrilha? O cheque é composto da folha normal e de um canhoto que serve para as devidas anotações. Ok. Portanto, há um picote aqui. Ah, mas e aquele cheque que é extraído da máquina, que é formulário contínuo? Não importa. Então, ele terá que ter o picote ou na parte superior ou na parte inferior, porque ele é destacado. Portanto, ou na margem esquerda ou na parte superior ou inferior, de alguma forma ele vai ter. E você tateando a margem esquerda do cheque, a ausência da microserrilha também denuncia um cheque fraudado ou uma clonagem de cheque. Ainda mais, esta mesma linha louca, hoje, já numa edição, numa quarta edição desse elemento de segurança, o Brasil hoje tem 3 grandes fabricantes de papel segurança e todos eles trabalham com esses elementos. Hoje, depende da instituição bancária investir mais ou menos na questão da segurança do seu papel cheque, mas hoje, uma quarta edição já dessa tecnologia, é a linha louca self-color, ou seja, esta mesma linha louca, quando passar o dedo sobre ela de forma insistente, ela desaparece. Em seguida volta. Por que desaparece? Na verdade, quando alguém se utiliza de uma folha de cheque deste banco, ou de um dos bancos, enfim, que utiliza essa tecnologia, quando colocado numa fotocopiadora colorida, que gera um calor no momento da impressão, esse calor, por consequência, vai eliminar a linha louca. Então, por melhor qualidade de impressão que ele possa ter, mas a linha louca não estará presente e ele não vai reproduzir a microserrilha. Portanto, 2 informações extremamente importantes. Tatear a margem esquerda, a ausência da microserrilha ou a ausência da linha louca, em se tratando de banco que trabalhe já com essa quarta edição desse elemento de segurança na composição dos seus talões, das suas folhas de cheque, certamente vai te dar, aliado a tudo aquilo que nós já falamos, que é aqueles cuidados necessários, mesmo assim, na correta e segura identificação dos documentos que lhe foram apresentados para o eventual pagamento do cheque. E com isso nós encerramos mais uma edição desse trabalho, Mentores Online, inspirando pessoas e gerando conhecimento. Esperamos vê-los em breve numa próxima edição desse treinamento.